Ora, muito bem, já temos então as entidades presentes. Vamos proceder, como disse, à audição conjunta do da Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, da Direção da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e do Presidente da Direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a requerimento do LIVRE. E então iniciaria este ponto com a solicitação à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes para que apresentasse o seu requerimento. Tem 5 minutos para a apresentação do requerimento e para deixar as questões que entenda às entidades presentes. Posteriormente, cada representante das entidades tem 10 minutos para nos apresentar o que entender sobre esta temática. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para intervenção. Finalmente, o LIVRE terá 3 minutos para encerrar e cada uma das entidades tem mais 10 minutos no final para responder às questões dos grupos parlamentares ou para nos deixarem uma intervenção final. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada à Dra. Rosário Farmhouse, está ligado, e ao Dr. Daniel Coutrin, à Dra. Inês Gonçalves e ao Dr. Filino de Lima por se juntarem a nós nesta conversa. E porque é que o LIVRE pediu para termos aqui esta audição? Porque nós entendemos que a escola deve ser um espaço seguro e a escola pública é o garante da defesa de todas as crianças e jovens. As escolas são espaços onde as crianças e os jovens passam, ou a maior parte das crianças e jovens, passam grande parte do dia e, por um lado, devem ser espaços livres de violência, mas também devem ser espaços onde qualquer sinal de que há uma criança cujo seu bem-estar não está a ser assegurado deve ser sinalizado. Nós sabemos que em 2022 as CPCJs receberam 9.082 comunicações relativas a crianças em situação de perigo por parte de estabelecimentos de ensino, mas ficámos preocupados, e foi essa a razão deste pedido de audição, pelas declarações na Antena 1 há umas semanas, por parte de Fátima Duarte, da CPCJ, a indicar que existem, às vezes, escolas onde há suspeitas de que uma criança está a sofrer maus tratos e que esse reporte não é feito. E depois veio ser confirmado pela APAV. E, portanto, nós queríamos perceber o que é que está a acontecer, como é que estes processos começam, como é que são encaminhados e o que é feito do lado das escolas. Nós sabemos que, como eu disse há pouco, as escolas são espaços privilegiados para nós conseguirmos aferir o bem-estar de cada criança. O pessoal docente e não docente são figuras de referência para cada criança, passam muito tempo com as crianças, têm conhecimento de como é que as crianças estão, como é que as crianças se vão desenvolvendo e é muito importante porque são, de facto, a primeira linha na detecção de indícios de maus tratos que podem ser em casa, podem ser noutro contexto ou podem ser na escola. E estamos a falar às vezes, situações de negligência, de maus tratos, de abuso sexual, de violência e, portanto, há indícios que é possível perceber e, portanto, as escolas têm a obrigação moral de detectar e de dar seguimento a essas suspeitas. E, portanto, o que nós queríamos perceber era se de facto há relatos de que estes reportes não existem e não acontecem sempre que devem acontecer e queríamos perceber porquê. E, portanto, vou deixar já aqui algumas perguntas, aproveitando o tempo que me resta, e depois farei outras perguntas. Uma pergunta muito inicial e que é algo que é uma grande preocupação é a questão da formação, porque às vezes a detecção de indícios
de que uma criança não está a ser bem tratada, seja em que contexto seja, às vezes os indícios são muito subtis e, portanto, queríamos perceber que formação é dada ao pessoal docente e não docente para saberem detectar sinais e depois para saber o que é preciso fazer para reportar situações de violência ou negligência sobre crianças. E também queríamos saber se é do conhecimento de quem trabalha nas escolas de que as escolas têm este rever de reporte e como é que esta informação é transmitida, onde pode ser facilmente consultada, quer por pessoal docente, quer por pessoal não docente, e qual é o protocolo e mecanismos para este reporte, para poder ter apoio no decurso depois de uma denúncia apresentada. E estas são, sobretudo, as perguntas que eu queria deixar a cada uma das entidades para percebermos, então, como é que este processo é começado e como é que depois é continuado. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos a informação de que o Sr. Dr. Filinto Lima, Presidente da ANDAEP, está online através de videoconferência, mas há aqui um problema técnico e nós não estamos a conseguir visualizar o Sr. Dr. Filinto Lima. A informação que temos é que ele estará a ver-nos e a ouvir-nos, nós é que não estamos a conseguir ainda vê-lo, esperamos que depois consigamos ouvi-lo no momento oportuno. Passava então a palavra agora à Sra. Presidente da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Doutora Rosário Farmals. Faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a oportunidade de poder estar convosco para clarificar o papel das escolas, o papel importantíssimo das escolas no sistema de promoção e proteção. Só uma clarificação, não sou Presidente da CPCJ, mas da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Bem sei que a sigla é qualquer coisa indecifrável, CNPD-PCJ. São 312 as CPCJs, eu presido a Comissão Nacional que coordena e monitoriza as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E vou fazer só uma introduçãozinha, dado que tenho os meus 10 minutos, e aproveito, creio que na minha própria introdução já vou responder a algumas perguntas da deputada Isabel Mendes Lopes. O sistema de promoção e proteção português é um sistema que se baseia em todos nós. É um sistema comunitário, colaborativo, subsidiário, tem vários patamares e as escolas são, sem dúvida, um parceiro privilegiado deste sistema, como já foi referido pela Sra. Deputada, não só pela proximidade e pelo tempo que passam com as nossas crianças, pela relação que criam, e são a segunda entidade que mais comunica situações de perigo às CPCJs. São a segunda entidade, logo a seguir às Forças de Segurança, que mais comunica situações de perigo. No ano de 2023, o relatório vai chegar à Assembleia da República em breve, até ao fim deste mês, foram 9.929 as comunicações de perigo vindas das escolas, diretamente das escolas, embora outras comunicações de perigo vêm das escolas não enquanto entidade de ensino, mas individualmente por docentes ou não docentes que nas escolas fizeram a comunicação individualmente e não em nome da escola. Portanto, essas ainda se somam aqui. Dizer que as 312 CPCJs acompanharam no ano 2023 79.511 crianças, mais 6,7% do que em 22, e que recebemos 54.746 comunicações de perigo, também um aumento de 10,5% em relação a 2022. E este aumento das comunicações de perigo estamos a crer que se deve à sensibilização forte que temos feito ao longo destes anos para a importância de comunicarmos situações de perigo. Foi aqui dito que as escolas têm o dever moral, elas têm o dever moral e legal, são obrigadas pela lei a comunicar situações de perigo. Na verdade, aquilo que foi aqui, que nos trouxe aqui, tem a ver com uma entrevista feita a uma das nossas especialistas e formadora na área dos maus-tratos docentes e não docentes, que no ano de 2023 formou mais de 2.200 docentes e não docentes e, naturalmente, que a entrevista é muito mais longa, a frase retirada foi esta: as escolas não comunicam situações de perigo. A entrevista era muito mais longa. Ainda há alguns professores que se queixam, que têm dificuldade em fazer passar a mensagem de que existe uma criança em perigo e que o próprio Conselho Diretivo, a direção da escola, é um pouco resistente, mas dizer que a maioria das escolas, a grande maioria das escolas, tem um papel muito ativo,
comunicam com muita rapidez para as CPCJs, até porque as escolas estão representadas na própria composição das CPCJs, e nós temos em todo o país 380 professores e docentes nas CPCJs, elas são 312, no continente temos 350, temos representantes e apoios técnicos da educação, portanto 312 representantes e os restantes apoios técnicos nas CPCJs, e tem um papel fundamental. E, portanto, eu acho que foi muito útil trazer esta temática para sensibilizarmos cada vez mais o papel individual de cada um e a responsabilidade das escolas, mas gostaria de reforçar que a maior parte das escolas comunicam e estão atentas, e são elas que acompanham de perto e que se apercebem das situações de crianças em perigo. A formação, como já referi, foi feita a cerca de 2.200 docentes e não docentes no ano passado. Isto de formação específica para docentes e não docentes, formação em conhecer os sinais para proteger melhor, os sinais de maus tratos, há outras formações que os docentes e não docentes participam, mas não tão específica. Também referir que a Comissão Nacional, neste sentido de reforçar aquilo que é o papel da escola, tem atribuído distinções com o selo protetor. O selo protetor é uma distinção, é uma política pública que distingue escolas com boas práticas e práticas proativas de promoção e proteção dos direitos das crianças. Até agora já distinguimos 202 entidades. São escolas que, na verdade, para além de terem um código de conduta, de terem um processo de seleção e recrutamento, aquelas que têm essa possibilidade de professores e docentes e não docentes com todos os cuidados para com quem vai trabalhar com crianças, para além de terem planos de gestão do risco e do perigo, terem consultas com crianças, terem um plano de promoção e proteção dos direitos das crianças, têm políticas muito ativas de promoção dos direitos e por isso são distinguidas. Dizer aqui que, se calhar, o que tem sido um esforço grande, quer por parte da Comissão Nacional, quer também por parte da Procuradoria-Geral da República, nós temos nas escolas fenómenos de violência, também é sabido, e violência grave, infelizmente, que acontece em vários contextos, mas que nas escolas também acontece, e há ainda um certo desconhecimento da Lei Tutelar Educativa, que é uma lei de educação para o direito, para as crianças entre os 12 e os 16 anos que praticam factos qualificados pela lei como crime. O que é que isto quer dizer? Ofensas à integridade física, ofensas verbais, destruição de património, pequenos furtos, são factos qualificados pela lei como crime que deveriam ser de imediato relatados ao Ministério Público para ser aberto um processo tutelar educativo que prevê e permite que o jovem ou a criança, neste caso 12 anos, enfim, quase jovem, a criança e jovem tenham a educação para o direito atempadamente para evitar que estes comportamentos sejam desvalorizados e mais tarde, depois dos 16 anos, já tenham consequências maiores. As escolas, aí sim, às vezes ainda têm mais resistência à lei tutelar educativa do que à lei de promoção e proteção. Em relação à lei de promoção e proteção, eu creio que a generalidade das escolas estão atentas, comunicam situações de perigo, pode haver casos pontuais de algumas, como digo, de alguns professores ou de algumas direções serem mais resistentes, desvalorizarem, mas são casos pontuais. A lei tutelar educativa ainda há um certo tabu, de porque é que vou dizer, porque vou destruir a vida desta criança ou deste jovem, não. É a forma também de proteger as crianças e os jovens. Porque as crianças e os jovens, quando têm um contacto direto com o direito, percebendo que aquele tipo de comportamentos não é aceitável, mudam o rumo, e muitos deles têm mudado o rumo. E só também, para terminar aqui a minha intervenção inicial, falar do bullying que existe nas escolas e reforçar que o bullying não é brincadeira. O bullying não é brincadeira, é muito desvalorizado por parte até dos pares. Acham que eu estou só a brincar. Não se está a brincar quando se faz um ato repetido, quiser-se poder, quando a outra pessoa não quer e demonstra que não quer. Não é brincadeira, não está a alinhar na brincadeira. Sejam humilhações, sejam violência verbal, física, seja o bullying social, que é mais invisível, mas tem dado... Tem trazido consequências enormes nas crianças, principalmente com comportamentos autolesivos. O bullying social é aquele que, por exemplo, convidam todas as crianças para uma festa, à exceção daquela pessoa naquela turma. E ela percebe que foram todos para uma festa e que ela foi excluída. E fazem-no sistematicamente. E temos a preocupação por parte das comissões de proteção
de terem um aumento enorme de comportamentos autolesivos por parte das crianças e dos jovens, e grande parte delas vítimas de bullying, de qualquer tipo de bullying, mas muito deste bullying que os próprios pais não têm a noção do que se está a passar, porque é mais invisível e só quando estão em casos extremados é que se apercebem que a situação é grave. E, portanto, assim, de um ponto de vista muito genérico e como nota introdutória, dizer que a maior parte das escolas são atentas e comunicam situações de perigo, têm apostado muito na formação. O papel importantíssimo dos não docentes são aqueles que muitas vezes são o primeiro a olhar, porque passam muito tempo com as crianças, seja em contexto de intervalos, seja até no contexto da cantina, das refeições, e têm uma relação com as crianças às vezes muito, muito próxima. É preciso que as escolas criem esses mecanismos. Os mecanismos já existem, têm fichas próprias, formulários próprios. É importante que registem, ainda que não seja logo para comunicar à CPCJ, o artigo 7º da lei diz que deve haver um registro por parte do docente, ou eventualmente do não docente, mas do docente, quando começa a perceber que há determinados comportamentos naquela criança que podem ser indiciadores de situação de perigo, que vá registando. Pode não ser logo motivo para comunicar à CPCJ, mas perceber que há uma tristeza maior, que há um desinteresse, que há uma agressividade, que há um isolamento, vão tomando nota e quando percebem que há ali um continuado destes comportamentos, então sim, comunicar à CPCJ. Para já, se calhar, ficava por aqui e depois terei muito gosto em responder às perguntas que me colocarem. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rosário Farmaus. Passamos então a palavra à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Temos o doutor Daniel Cotrim e a doutora Inês Gonçalves. Eu perguntava quem é que iria... Muito bem, vão partilhar o tempo. Muito bem, então quem começa? Então, doutor... Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todas e a todos e obrigado também ao LIVRE por esta audição. A APAV, nesta nota introdutória, acaba por responder a algumas questões também colocadas pela Sra. Deputada do LIVRE. Nestes quase 34 anos de trabalho da APAV, a APAV entende e de apoio e da sua missão de apoio a crianças e jovens, entende que é na escola que crianças e jovens, como todos sabemos, passam a maior parte do seu tempo, onde adquirem a grande parte das suas competências de socialização, mas onde também são confrontadas com formas perversas de violência, dolorosas e muitas vezes que vêm a limitar o seu desenvolvimento cognitivo e emocional e em outras até o seu desenvolvimento físico e até da sua vida. Identificam-se aqui algumas formas de violência mais comuns em contexto escolar, indisciplina na sala de aula, o jogo rude, portanto, algumas atividades lúdicas que envolvem a violência, comportamentos antissociais e delinquentes, a violência entre pares, vulgo o bullying e os atos de agressão e violência que são tão bem praticados contra os profissionais de educação e os profissionais em meio escolar. A APAV, entre 2022 e 2023, apresenta nos seus dados uma subida de cerca de 19% do número de pedidos de apoio relativamente a crianças e jovens face a anos anteriores. Estamos a falar mais ou menos de 8 crianças e jovens apoiadas por dia. O relatório anual de segurança interna, portanto o RASI 2023, apresentado há pouco tempo, refere que a delinquência juvenil que compreende a prática por indivíduo entre os 12 e os 16 anos de um ato qualificado pela lei como crime nos termos previstos pela Lei Tutelar e Educativa, registra um aumento de 8,7% no número de ocorrências. Ao nível da segurança escolar, também observa um aumento de 12,4% nos ilícitos em ambiente escolar e, dentro do contexto, as ocorrências criminais aumentaram 16,1% das situações. Ainda de acordo com o RASI 2023, e passo a citar, nota-se ainda uma tendência de episódios, alguns não denunciados, junto dos estabelecimentos de ensino, provavelmente porque os autores conhecem algumas rotinas das vítimas e os estabelecimentos que frequentam. Em linha com a abrangência e a diversidade dos fenómenos que se enquadram no conceito de violência em meio escolar, também as vítimas são de grupos e de meios diferentes, também os tipos de crime e de vítimas se prendem com o género e com a idade das mesmas, o género masculino mais relacionado
com aquilo que são a violência física e o género feminino com o abuso sexual, a violência sexual e a violência psicológica. Relativamente ao bullying, é perpetrado, de acordo com os nossos dados, sobretudo sobre crianças mais jovens e mais vulneráveis, e o ciberbullying, uma tendência cada vez maior nas nossas escolas, com frequência as vítimas são crianças e jovens com mais idade, portanto com maior acesso a meios e a redes sociais. Ora, a APAV sabe que através, e é aqui que nasce, a APAV não denunciou naquela altura coisa nenhuma, fomos confrontados com uma notícia e, portanto, os senhores jornalistas, com todo o direito que a democracia lhes dá, chamaram-lhe uma denúncia. Na verdade, não foi uma denúncia, foi uma pergunta que nos fizeram. E a APAV sabe que, através do seu contacto diário, através do nosso trabalho diário por todo o país, que, sobretudo, muitas vezes familiares contactam a APAV porque não sentiram que os agrupamentos escolares onde os seus familiares, as suas crianças e os seus jovens foram vítimas, responderam de forma adequada à situação daquela criança, ou então porque sentiram que a escola minimizou o problema utilizando a velha forma do problema de miúdos, eles que resolvam. Ou apenas referenciaram a situação para as entidades competentes, como a escola segura, e acharam que deste modo a situação estava resolvida. A violência em contexto escolar não fica resolvida apenas com o contacto com a autoridade, mas deve ter na sua ação um trabalho de rede, de parceria, não retirando o problema do espaço onde ela ocorre, mas ultrapassando os muros da escola e articulando com outras organizações para, de uma forma mais holística e complementar, poderem apoiar a vítima e aqueles que em seu redor, bem como dotar a escola, os profissionais de conhecimento que lhes permita atuar de forma preventiva. Este tipo de situações também ocorre na experiência de trabalho com a APAV. Os agrupamentos escolares que, para além dos reportes às entidades competentes, pedem ajuda para olhar para um problema que, como já dissemos, acontece na escola, mas que muitas vezes se traz de casa e que depois é amplificado para fora através das redes sociais que o banalizam. A violência não pode ser nem banalizada nem naturalizada. As crianças e jovens transportam tão bem para dentro do espaço escolar histórias pessoais de violência doméstica, de abuso sexual, de negligência emocional. A escola deve, assim, ser um espaço que promova a paz, a segurança, a proteção, a solidariedade. Para além do currículo normal, achamos também que deve assegurar, como o faz, o ensino da cidadania, dos direitos humanos e da liberdade. Mas as escolas devem dar sempre tolerância zero à violência emocional, física ou digital dentro do seu espaço. Assim, é importante a supervisão, porque este tipo de situações de violência ocorrem em espaços não supervisionados, normalmente por adultos, e normalmente as vítimas em meio escolar, crianças e jovens, não reportam as suas situações de vitimação. Seja porque concebem que as situações de violência em meio escolar são episódios ou experiências normais do crescimento, por falta de confiança nos adultos ou por medo de represálias, sentimentos de culpa, de vergonha, de confusão e de não saberem onde procurar ajuda. Assim, a importância de fornecer aos profissionais que contactam proximamente com a criança e jovens mais conhecimentos acerca de violência em contexto escolar, das suas dinâmicas, dotando-os de competências de reconhecimento e identificação dos fenómenos no sentido de uma atuação atempada na sua cessação. Muito obrigada. Tem agora a palavra, então, a senhora doutora Inês Gonçalves, da APAV também. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todos. Concretizando o que aqui tem sido dito, as escolas servem frequentemente como ponto de partida para pedidos de ajuda por parte de crianças e jovens. Reconhecemos que existem escolas com boas práticas, mas existem casos em que a atuação é manifestamente insuficiente e pouco protetora da vítima. Na maioria dos estabelecimentos de ensino, ainda não está enraizada uma cultura organizacional que valorize a vítima. Certo é que o Ministério da Educação tem implementado várias iniciativas neste sentido, no entanto, parece-nos insuficiente que a adesão a estes programas seja facultativa e dependa da candidatura das escolas. É essencial estabelecer protocolos de atuação e circuitos de informação para profissionais da educação, a fim de garantir uma resposta eficaz e padronizada em situações de violência. Além disso,
temos que proporcionar formação aos profissionais, incluindo professores, educadores e assistentes operacionais. Estes últimos, como aqui também já foi referido, desempenham um papel fundamental nas escolas, muitas vezes atuando como a ligação entre a comunidade escolar e as famílias. É importante trazer aqui à colação a Estratégia Nacional para os Direitos das Vítimas de Crime, que no seu preâmbulo advoga por aquilo que aqui temos sustentado: a capacitação das respostas públicas e privadas direcionadas às vítimas, visando assegurar uma intervenção eficaz e organizada. Por fim, importa fazermos uma breve reflexão à denúncia obrigatória. O quadro legal é manifestamente insuficiente, não abrangendo, por exemplo, situações de direito privado. As atuais expressões do dever de denúncia, designadamente por funcionário, previsto no artigo 242 do Código de Processo Penal, ou por qualquer pessoa, nos termos do artigo 66 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, não permite acautelar todo um conjunto de situações merecedoras deste tratamento, seja por não obrigarem todo o leque de pessoas que, no exercício das suas funções, possa ter conhecimento de crimes, seja por, no caso da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, apenas abrangerem os crimes praticados sobre crianças. A APAV entende que deve ser ponderada a introdução no ordenamento jurídico português de uma sanção à omissão do dever de denúncia. Esta sanção à omissão de denúncia deve ser extensível a indivíduos que, no âmbito ou no exercício das suas funções, remuneradas ou não, tenham conhecimento da ocorrência de um crime contra pessoa especialmente vulnerável, a comunicar tal facto às autoridades competentes. Os tipos de crime atualmente previstos, seja a desobediência, favorecimento pessoal, entre outros, são de difícil extensão a estas situações. Ainda no que concerne à obrigação de denúncia, analisemos o mecanismo previsto na Diretiva 2011/93 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, que propõe alterações ao artigo 17º, a fim de estabelecer uma obrigação de denúncia devido à taxa baixa de denúncias nos crimes puníveis nos termos desta diretiva. Considerando estas ponderações, enfatizamos a necessidade premente de um compromisso coletivo para salvaguardar os direitos das vítimas especialmente vulneráveis. Muito obrigada, Sra. Doutora. Tivemos aqui alguma dificuldade técnica para estabelecer a ligação com o Dr. Felinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a quem saudamos. Felizmente já o temos em linha, julgo que estará a ouvir-nos. Bom dia, Sr. Nós não estamos a ouvi-lo. Verifique, por favor, se tem o som ativo. Agora foi lápis meu. Estava a dizer Agora que estou a ouvir desde o início. Ótimo, muito bem. Sr. Doutor, então sabe que tem 10 minutos para esta intervenção inicial e passamos-lhe já a palavra. Faça o favor. Sei, e se calhar nem vou gastar tanto tempo desta minha primeira intervenção, porque, sobretudo, a primeira interveniente foi esclarecedora em relação a esta situação. De facto, foi uma situação à qual nós nos pronunciamos, porque também fomos contactados pela Antena 1. Na altura, de facto, o que nós dissemos foi que desconhecíamos algo que não é só moral, é legal. É bom que se diga isso, e nós, diretores, estamos conscientes dessa situação. E nem sempre são problemas de miúdos e eles que os resolvam. Nem sempre isso acontece. Quando acontece, claro que há sempre problemas que são de miúdos e eles resolvem as situações. Outras não são assim. E, portanto, nós temos que as denunciar. E é isso que estou convencidíssimo que os 811 diretores das escolas públicas portuguesas o fazem. Agora, também é preciso perceber, e eu ainda não percebi, se esta denúncia se referia às escolas públicas ou às escolas privadas. A especialista da CPCJ não concretizou isso. Era preciso perceber se esta denúncia tinha a ver só com as escolas públicas, se tinha a ver com as escolas públicas e as escolas privadas, se tinha a ver com as escolas privadas. Isso não ficou claro. Portanto, nós, nas escolas públicas, sabemos bem os mecanismos que devemos de usar e usamos. Aliás, disse também a alguém, eu tenho aqui à minha frente o relatório da avaliação da atividade das CPCJs do ano passado, e são as forças de segurança e as escolas que mais sinalizam, que mais denunciam estas situações relativamente a menores. Portanto, nós estamos a cumprir o nosso papel. Perguntar-me-ão, mas são todas as escolas? Eu não sei se são todas as escolas. Eu presumo que sim. Eu quero crer que sim. Mas se não forem, então que o digam. Quais são as escolas que não adotam estes procedimentos? Porque se não o fizerem, estão erradas.
Depois quero dizer que há aqui uma franja de profissionais que também não foi falado nesta primeira auscultação. Se calhar iriam falar a seguir, que é o Serviço de Psicologia e Orientação que, graças a Deus, todas as escolas têm, com mais ou menos técnicos especializados. As escolas públicas portuguesas, eu agora falo pelas públicas, não falo pelas privadas, têm de facto nos seus quadros, já temos psicólogos, já temos educadores sociais, já temos mediadores de conflitos, até já temos assistentes sociais, e há aqui uma interação entre, de facto, estas técnicas especializadas que muito contribuem para, de facto, a denúncia de situações com as crianças vítimas de maus tratos. Portanto, eu estou em querer que todos os meus colegas diretores das escolas públicas portuguesas reportam estas situações, quer às CPCJs, e poderá acontecer isto ao próprio Ministério Público. Claro que numa primeira fase nós contactamos sempre as CPCJs, que também é bom que se diga que estão cheias de trabalho e que têm poucos recursos humanos. Há uma CPCJ de Portugal, haverá outras, a doutora que fez a intervenção inicial disse quantas é que haveria, mas eu conheço uma CPCJ que tem, e se calhar o caso nem é um dos mais graves, tem 500 processos ativos para 7 técnicos. 500 processos ativos para 7 técnicos. Talvez seja de reforçar, eu não tenho que meter aqui a colherada na CPCJ, mas é uma entidade pela qual tenho muita estima, porque nos ajudam bastante. Se calhar era bom que as CPCJs vissem também os seus quadros, os seus recursos humanos, se não profissionalizados, pelo menos com mais pessoas, para que, de facto, o número de processos seja menor por cada um dos seus elementos. Também queria dizer que, no âmbito do que estamos aqui a falar, que era muito importante, e tem a ver de forma indireta com este assunto, mas estão aqui os seus deputados de uma comissão que eu muito prezo, liderada pela doutora Manuela Tender, que também é professora, que era preciso rapidamente rever um diploma que tem quase 12 anos, e na educação 12 anos é muito tempo, que é o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que prevê os direitos e os deveres, também dos alunos, mas de todos os atores das comunidades educativas. É preciso que este documento seja revisto rapidamente. Tem a ver também com situações de indisciplina, claro que sim, com a condução de processos disciplinares. Portanto, aproveito este momento para dizer aqui aos seus deputados de uma comissão muito importante que pensem na revisão da portaria ou da lei, peço desculpa, que é o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que em dezembro ou em setembro, suponho, fará 12 anos. É muito tempo, é um diploma que está desadequado à nossa realidade, à realidade educativa e que precisa de ser revisto. Também, em algumas escolas, e os diretores comunicam-nos isso, e tem a ver com o assunto que estamos aqui a tratar, os funcionários são insuficientes, em número insuficiente. As câmaras, neste momento, dão os funcionários que, pela portaria dos rácios, devem dar. Algumas até vão um pouco mais além. O que nós gostaríamos é que a lei, ou a portaria que estabelece os rácios, o número de funcionários que aquela escola deverá ter, fosse de facto revista e fosse aumentada, não só para prevenir estas situações que podem acontecer nas escolas, mas até para acompanhar meninos com necessidades específicas. É bastante importante aumentar em algumas escolas o número de assistentes operacionais. Na minha opinião, nós estamos a cumprir muito bem aquilo para o qual estamos mandatados. Agora, reconheço que também uma formação nesta área, não só para as direções executivas das escolas públicas, mas para todos os profissionais, era bem-vinda. Mas nós sabemos muito bem, nós diretores sabemos muito bem, como é que devemos de proceder quando há um caso, ou como é que devemos de sinalizar quando há um caso que, de facto, tem a ver com maus tratos às crianças. E muitas vezes, como nós sabemos, são maus tratos que acontecem em casa, e porque nós sabemos, porque nós temos conhecimento, através dos funcionários, da direção executiva,
do Serviço de Psicologia e Orientação, somos nós diretores, que os denunciamos. Como eu vos disse, à Comissão de Proteção de Menores, desde logo, e podemos dar até um passo mais avançado ao Ministério Público. Portanto, eu acho que há aqui uma rede muito importante no nosso país. Acho que as direções executivas sabem muito bem onde proceder em relação a estes casos concretos e penso que é assim que nós em Portugal, pelo menos na escola pública portuguesa, fazemos quando sucede casos que têm que ser moralmente, mas também legalmente reportados a uma entidade superior, sobretudo quando os visados são crianças ou são jovens, dizendo eu que reconheço que a nossa escola, a escola pública portuguesa, é uma escola segura. E se não o fosse, os nossos pais não entregavam diariamente o tesouro que possuem, que são os seus filhos. Não os deixavam nas escolas, os seus filhos. Agora, é evidente que podemos melhorar. Podemos melhorar. Já vos dei 2 casos muito concretos em que essa melhoria poderá assentar. A revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, acho que é bastante importante, e em algumas escolas o aumento do número de assistentes operacionais, que são muito importantes porque lidam com os alunos, portanto, diariamente, e também porque visualizam situações que, se reportadas, muitas vezes, e são reportadas às direções executivas das escolas públicas portuguesas, e se indiciarem, de facto, alguma infração ou algum ilícito, nós, desde logo, sabemos com quem podemos contar. Mas também me parece, e remato a minha intervenção, que as CPCJs carecem de recursos humanos. Isso é muito importante. Ou seja, de pouco vale que as direções executivas reportem as situações, se depois estas situações não têm a devida sequência, sobretudo num prazo curto. É a minha percepção, não sei se é a percepção da sua doutora que intervém em primeiro lugar, que de facto algumas CPCJs carecem de recursos humanos. Deixa-me só dar aqui uma nota muito positiva também para esta questão. O serviço de proximidade que é feito pela Escola Segura é um projeto que tem muitos anos, mais de 30, da responsabilidade do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Educação, e que é fantástico. Também quero aqui apelar para o reforço quer de elementos da PSP, quer elementos da GNR, que de uma forma proativa, muitas vezes, e de uma forma reativa, outras vezes, ajudam bastante a essa convivência de uma escola, das escolas do nosso país. Obrigada, Sr. Doutor, pela sua exposição. Após estas primeiras intervenções iniciais das entidades convidadas, eu passaria a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Alves. Faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar também todos os representantes da Comissão de Proteção de Menores, neste caso a Presidente, a Dra. Rosário Farmause, da Comissão Nacional, os representantes da APAV, o Dr. Daniel Coutrinho e a Dra. Inês Gonçalves, e também o Professor Filinto Lima, representante da ANDAEP. E agradecer também ao LIVRE a possibilidade de nós podermos estar aqui hoje a discutir o tema da violência em meio escolar. O requerimento que foi feito por parte do LIVRE tinha como objetivo a obtenção de esclarecimentos em função daquilo que foram as afirmações tidas por parte de representantes da CPCJ e da APAV. E, efetivamente, é preocupante que estas afirmações lancem um alarmismo generalizado de violência, de falta de responsabilidade por parte das escolas, dos diretores, dos professores, e o que aqui percebemos que há uma contradição muito grande entre aquilo que foi a afirmação de técnicos ou de representantes destas associações e aquilo que é a realidade, pelo menos daqui do que foi dito por um representante de diretores que gerem a escola pública. Se na verdade existe um conjunto de situações que não são devidamente acauteladas por quem está na escola pública, professores ou diretores, devemos não criar, através de generalizações, este alarmismo público. Este é o primeiro facto. E tornou-se realmente um problema
e andámos aqui um bocadinho à caça à bruxa, afinal quem são eles? Isto é importante que se diga. Se da mesma forma que é importante denunciar os casos de violência, de agressão, de abuso às crianças e aos jovens nas escolas, é importante também que quando as escolas não agem, que se denunciem. E a primeira pergunta é: que mecanismos há para denunciar os casos em que as escolas ou os profissionais não cumprem com o seu dever? E aqui também foi dito que existe, do ponto de vista legal, não é? O direito ou o dever de denúncia. Não é? E se não o cumprem, temos que agir também com essa obrigação legal. E é preciso que, se, por um lado, as crianças têm que ter salvaguardadas os seus direitos, a comunidade também tem que saber se está ou não garantido o direito dessas crianças, uma vez que os pais, como aqui foi dito, entregam as crianças à guarda do Estado. E cabe-nos a nós políticos, porque estamos aqui para isso mesmo, assumir essa responsabilidade. A responsabilidade primeira para que os atos de violência não ocorram na escola é nossa. Nós temos que garantir, efetivamente, essa proteção às crianças e queremos, com os vossos contributos, aqui que já deixaram que são interessantes, garantir que as crianças não têm esses problemas de violência. Da nossa parte, o PSD tem esta preocupação, sabemos que é uma realidade que existe na escola, sabemos que vai existir sempre, mas há condições para minimizar todos estes problemas. Nós, preocupados com estas notícias públicas, apresentámos também um voto de condenação por tudo o que estava a acontecer. Foi um voto que foi transformado em voto da Comissão, do Parlamento, de condenação, e também por nossa iniciativa apresentámos um projeto de resolução com os dados que vão aparecendo sobre as questões de violência nas escolas. Apresentámos um projeto de resolução para reforço do programa Escola Seguro, recomendar ao Governo que o reforce porque é importante, porque tem tido sucesso e é efetivamente uma grande ajuda, e dos dados que aqui nos foram dados, seja através das forças de segurança, eu creio que é através do Escola Segura também, que há um conjunto de denúncias para a APAV e para a CPCJ, e também reforçar formação e sessões de esclarecimento e mecanismos de esclarecimento para toda a comunidade e, em particular, para os profissionais, como aqui também foi solicitado por parte do doutor ou do professor Felinto Lima. É mesmo muito importante capacitar e ver o perfil dos auxiliares, porque muitas das vezes há pessoas que estão em contacto com as crianças que não têm mesmo esse perfil e não têm essa capacidade. Há outro aspecto que nos preocupa, e se por um lado as crianças têm alguma inibição, os professores também podem ter inibição e os profissionais de saúde podem ter alguma inibição de denunciar, às vezes, aos diretores de escola, qualquer situação, uma vez que podem não se sentir protegidos. E o que eu pergunto é que mecanismos ou que medidas é que há de salvaguarda e de proteção aos professores e aos profissionais que acabam por não se sentir limitados, porque podem ser perseguidos dentro do seu ambiente, que medidas é que há ou que podem vir a ser criadas. E, por último, também dizer que o Governo já interveio nesta matéria e, em maio, procurou também, através de iniciativa legislativa, que em breve também chegará ao Parlamento, reforçar o quadro criminal de agressões e ofensas contra profissionais de saúde e outros grupos profissionais, tornando este tipo de crime um crime público, reforçando com isto a autoridade do professor e dos profissionais dentro do ambiente escolar, aumentou com isto a moldura penal e também a isenção de custas para os profissionais que acabam por que são agredidos. Eu penso que é uma forma também de ajudar a minimizar este tipo de atos menos próprios nas escolas e que, por isso mesmo, tudo aquilo que nós possamos vir a fazer, e aqui deixar também a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para colher da vossa parte, e algumas das propostas que aqui já foram feitas, vamos procurar também, de forma legislativa, transformar isto em benefício para a diminuição da violência meio escolar, mas, sobretudo, darmos aqui a nossa disponibilidade para podermos colaborar convosco e ajudar a ultrapassar estes problemas. Muito obrigado. Muito obrigada. Pela parte do Partido Socialista,
vai falar a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Sou eu. Faça o favor, Sra. Deputada. Então, bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Associação Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, a doutora Rosário Farmaus, também a doutora Inês Gonçalves, o doutor Daniel Coutrinho e também o Sr. doutor Filinto Lima, que está online. Eu gostava de começar por fazer uma chamada de atenção que para mim é muito importante. É que a participação ou denúncia é uma obrigação. É uma obrigação no contexto escolar, e no contexto escolar temos, de facto, o Estatuto do Aluno e a Ética Escolar, onde aparece bem espelhado em vários artigos, em particular no 23 e seguintes, onde quer o professor deve comunicá-lo ao diretor, quer o próprio aluno deve fazer. E depois quis dizer que também, ao nível mais transversal, além da Lei da Promoção e Proteção, há ainda, neste caso muito específico, aquilo que a senhora doutora Rosário Farmaus acabou de referir, que é a Lei Tutelar Educativa. E a Lei Tutelar Educativa, no caso da criminalização de crianças, de factos de crianças de 12 aos 16, estipula que não só é obrigatória a denúncia por parte dos órgãos da Polícia Criminal, como de todos os funcionários públicos, sejam eles do Sistema Nacional de Saúde, sejam eles de uma escola, todos os funcionários públicos. E parece-nos que esta questão é muito importante e queria partir daqui para fazer aquilo que eu considero como o meu principal ponto aqui, que é a obrigação de denúncia tem uma função central na proteção ao supremo interesse das crianças e jovens. A denúncia é uma proteção. Sejam elas vítimas ou sejam elas, digamos, os agressores. Pois também os agressores são vítimas. E é preciso entender que no contexto escolar, aquilo que existe e que se deve passar, são fundamentalmente a questão de que todas as penas e todas as ações que estão previstas são ações pedagógicas, quer sejam ações corretivas, quer sejam ações sancionatórias. Quando se ultrapassa, e para bem do ambiente escolar, proteção das crianças. Eu gostava de dizer que isto acontece e, de facto, foi-nos aqui dado um testemunho importante de que não têm conhecimento e que não aparecem casos destes e que, pelo contrário, há imensas escolas cumpridoras. Isto é muito importante para nós, dá-nos muita tranquilidade e ficamos muito felizes com isto. Simultaneamente, há situações larvares, aquilo que foi referido para a PAV. E essas situações larvares também são importantes serem discutidas, que têm a ver com o ethos organizacional da escola, com o seu clima ético, com o nível de tolerância desmedida e que aparece, e eu gostava de dizer, aparece citado, não é meramente à PAV, no RASI, aparece citado, e não só no RASI, noutros documentos, aparece citado que há episódios de denúncias que não são reportadas e que, se não são reportadas, provavelmente por várias razões. Porque aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir, medo de perseguição, e esse medo deve ser averiguado e não pode existir, medo de retaliação, desvalorização da imagem da escola, as escolas consideram que se lhes afeta a sua imagem nos rankings, a incomodidade. Depois, acima de tudo, uma coisa que é fundamental, a desvalorização, que também aparece nos relatórios, considerando que isto são coisas que fazem parte do crescimento, é coisas entre jovens, que devem ser toleradas, eles resolvem sozinhos. E eu gostava de chamar a atenção que esta conflitualidade, quando existe de forma larvar, estende-se e expande-se à escola. Não é uma questão meramente residual, é uma questão sistémica. A violência é sistémica e espalha-se sistemicamente. E isto é uma preocupação que nos deve afetar no contexto escolar e extraescolar. E, simultaneamente, dizer que esta normalização e banalização da violência significa a invisibilidade e a dor de muitos. Significa que muitas crianças, muitos jovens, sofrem maus tratos e são traumatizadas para o resto da vida. Eu gostava de dizer que também, fazendo aqui um ponto positivo, de facto tem havido nos últimos anos, em particular, um forte esforço de programas e medidas preventivas, caráter preventivo e interventivo, porque todas estas situações, como há bocadinho aqui foi dito pelo Sr. Dr. Daniel Coutrinho, quando não são tratadas a tempo, tornam-se muito mais difíceis de serem atuadas. A principal função da prevenção é atuar atempadamente. E queria dizer que, além de todos esses contextos, também não pode-se pensar que, porque se atira para cima da escola de seguro ou reporte, ou porque se sinaliza na proteção de menores, ou porque se sinaliza na CPCJ, que o problema deixou de existir na escola. A criança está lá. A situação de conflito está lá.
Não é reportar para cima, dar um chute para cima, que a situação se resolve. Não, é importante dá-lo. É importante reportá-lo. Aliás, é obrigatório. E no caso da criminalização, o Ministério Público. Mas é importante perceber que isto é um problema escolar e que tem que ser resolvido dentro da escola. Além de que, evidentemente, os problemas da escola, como todos nós sabemos, por o seu caráter sistémico, trazem outras questões que transcendem o escolar. Eu, por exemplo, acho que há uma situação gravíssima que gostaríamos nós também de trabalhar, que é a questão, por exemplo, associadas ao desporto e às práticas desportivas e o ambiente desportivo, que também existe dentro da escola, onde situações de bullying, onde situações de violência, de agressão, de banalização da violência são perfeitamente cultivadas. Eu gostava só de fazer uma pergunta que, além daquilo que já disseram e que eu tinha preparado para lhes perguntar, que é, no caso da denúncia obrigatória, a necessidade de clarificação na lei de outros intervenientes, que está prevista, não é só o artigo 73 da lei ou o 38 do Estatuto, há outras situações que deviam ser previstas. A relação da formação que os senhores da ACPJ têm feito muito e a própria Comissão de Análise Integrada de Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta também o fez. Aliás, a doutora Rosário Farmaus integra esta comissão, que também o fez e se propõe fazer esta formação, que é importante para todos os agentes dentro da escola e para as próprias crianças, no sentido de elas serem capazes de identificar as situações de violência. Eu gostava de lhes perguntar uma coisa. A Comissão Integrada de Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta começou, em particular, através da Estratégia Integrada de Segurança Urbana, a construir uma plataforma. Plataforma é essa que permite a integração e análise de dados e permite, simultaneamente, o acompanhamento dos processos e a sua monitorização em tempo rigoroso. Tem conhecimento disso? O que é que pensa sobre isto? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado João Tili. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Presidente da Comissão Nacional que monitoriza as 312 CPCJ, se bem apontei, Srs. Assessores da APAV, Dr. Daniel Cotrim e Dra. Inês Gonçalves, Sr. Presidente da ANDAEP, Dr. Filinto Lima, online. A audição de hoje incide sobre aquele que é um dos problemas mais gritantes da escola pública em Portugal, a pandemia da violência. E, de facto, como tem sido referido, os números são cada vez mais alarmantes. Em 2023, o Jornal de Notícias noticiava que quase 70% dos jovens foram vítimas de violência nas escolas. No ano letivo 2022-23, o programa Escola Segura da PSP registrou um total de 3.824 ocorrências, 2.708 das quais de natureza criminal, o que representa um aumento de 9% face ao ano transato. Já aqui hoje ouvimos números superiores, cerca de 16,1%. A PSP indica que houve mais agressões, ameaças e furtos nas escolas. Mas a tipologia dos crimes também se está a alterar e os números, mesmo em segmentos onde eram tradicionalmente baixos, estão a aumentar e muito. O bullying, já aqui se falou, por exemplo, está a crescer exponencialmente, com contornos cada vez mais digitais. GNR registrou 140 crimes de bullying e ciberbullying nas escolas em 2022-23. Outra notícia, um aluno de 11 anos sodomizado por 8 colegas em escola de Vimioso. São casos macabros como este que chocam o país, são reflexos destas novas formas de violência que se manifestam também em situações de pornografia, violência psicológica e coação, nomeadamente com recurso às redes sociais. Têm sido várias instituições a pedir que, em face destes números, seja concebido de forma articulada e sistemática um Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência nas escolas, que atue essencialmente na prevenção. Nesse sentido, para as 3 entidades, perguntamos se consideram pertinente que tal Plano de Prevenção de Combate à Violência nas escolas seja implementado com vista a reduzir estes números que têm vindo em crescendo. O Dr. Filinto Lima falou há pouco sobre os psicólogos nas escolas, mas é preciso dizer que há um psicólogo, se calhar, para cada 1000 alunos ou mais. É o mesmo que nada, Sr. Doutor. Sobre o Estatuto do Aluno, o Chega já apresentou e vai voltar a apresentar uma proposta no sentido dessa revisão. Mas acha que é isso que acaba com a indisciplina? Os alunos, pais e famílias que invadem as escolas aos 20 e aos 30 não querem saber do Estatuto do Aluno para nada, Sr. Doutor. Porque realmente a violência entrou no cotidiano das escolas. Quem está no terreno sabe bem disso. Nós todos, somos 11 professores no Chega, ou ativo, só deixámos de o ser no dia 26 de março, quando tomámos posse nesta casa. Todos damos aulas. Não somos teóricos da educação, somos professores. Lidamos com os alunos todos os dias.
os partidos que governaram o passado não podem mais escamotear esta preocupante realidade. O Chega, desde o início da sua fundação e, em particular, nesta legislatura, foi o único partido que sempre trouxe esta problemática para o debate, tendo, inclusive, tentado criar um grupo de trabalho, nunca conseguiu, porque nunca o permitiram. No entanto, é com satisfação que constatamos que as esquerdas finalmente reconhecem este problema já antigo nas escolas e finalmente o permitem discutir. O Chega é, portanto, o único partido que, sem medos, aponta a causa primeira desta desordem, que é a subversão dos valores inerentes à instituição escolar. Esta é a principal causa. Tudo o resto é poesia. Realmente, durante décadas, os pedagogos e cientistas sociais baniram da escola os valores da hierarquia, da autoridade e da ordem. E incentivaram uma relação totalmente horizontal entre docentes, alunos, assistentes operacionais e demais membros da comunidade escolar. Deixou de se punir o comportamento desviante. Faz-se vista grossa aos prevaricadores. Enchem-se de burocracia os professores para o registro de ocorrências e esvazia-se intencionalmente a autoridade moral da sua palavra. Estão assim reunidos os condimentos para o descalabro que hoje verificamos. Para convidar um aluno a sair da sala de aulas hoje em dia, demoramos para aí 30 minutos e temos que lhe dar uma tarefa. Ele pode fazer o que quiser na sala de aulas, pode fazer o pino, pode partir o que quiser, nós pomos na rua e ele não quer ir. Isto é o que se passa na escola, meus caros amigos, nós damos aulas. Deixou, portanto, de se punir todos esses comportamentos desviantes. Os sistemas de ensino são muitas vezes o barómetro da sociedade que estamos a construir. Por isso, ficamos seriamente preocupados quando nos chegam notícias como as que vimos em Campo Maior, que revelam uma total impunidade de certas minorias. Nos 50 anos do 25 de Abril, temos ainda jovens meninas, atenção a este caso, que ninguém fala nisto, temos jovens meninas no interior, às dezenas, que são retiradas da escola antes de fazerem 18 anos, às vezes aos 12 e 13 anos, são obrigadas a casar, entre aspas, e, portanto, saem da escola pelas próprias famílias. Abandono escolar de que ninguém fala. Alunos que faltam sistematicamente. Pais que vão à escola agredir os professores e auxiliares. Tudo isto sem que nada lhes aconteça. Gostávamos de saber, neste caso, o que é que a CPCJ tem a dizer relativamente a estas situações e que diligências têm tomado no sentido de fazer cumprir a lei e evitar que tais abusos ocorram. E que articulação mantêm com as escolas e diretores no sentido de combater este flagelo. É que há centenas de alunos retirados às famílias negligentes, e bem, pelos tribunais. Mas também há centenas de alunos das chamadas minorias que vivem em barracas sem condições de habitabilidade. Mas dessas não há notícia que alguma vez tenha sido retirada a algumas famílias. Perguntamos quantas crianças que vivem em barracas sem água, sem luz, sem casa de banho, sem cozinha, sem quartos habitáveis, foram até hoje retirados dessas famílias negligentes. Por fim, dizer que nos têm chegado centenas de denúncias de casos de violência cometidos em escolas, alguns deles verdadeiramente chocantes, como o caso de uma professora na escola do bairro do Cerco do Porto, a quem um aluno fez um mata-leão, mas que infelizmente não há uma notícia que abra aos telejornais, talvez por serem agressões reais, verdadeiras, e isso já não interessa noticiar. Neste sentido, gostávamos de perguntar, para terminar, ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas, porque é que chegam às autoridades tão poucas denúncias? Porque não são responsabilizados os diretores das escolas pela omissão, encobrimento e silenciamento. Porque se escondem muitos diretores da comunidade e da comunicação social perante as agressões feitas a professores, a diversos funcionários e agressões entre os alunos da escola. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pela Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a CNPD-PCJ, a APAV e a direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que na voz dos seus representantes trouxeram hoje a esta comissão excelentes contributos e testemunhos. Dar nota que na anterior legislatura fiz parte da primeira comissão e, portanto, acompanhei de perto o trabalho da CNPD-PCJ e da APAV e sei o excelente trabalho que fazem no terreno, mesmo que por vezes tenham que fazer omeletes sem ovos, e, portanto, queria congratular o trabalho que vocês têm feito nos últimos anos. Realmente,
os dados e os números que nos trouxeram hoje do aumento do reporte das comunicações de situações de perigo com crianças são muito alarmantes. Estamos aqui a discutir o dever de reporte das escolas face a situações de violência com crianças e tive a oportunidade de dizer na aprovação deste requerimento do LIVRE que dos poucos temas em que esta Assembleia está sempre de acordo e em uníssono tem uma voz a remar para o mesmo lado no tema das crianças, no tema da violência doméstica e parece-nos, portanto, que esta audição foi bastante pertinente para perceber, ou para tentarmos perceber o que é que nós, enquanto legisladores, devemos fazer. Não basta apontar os problemas, como alguns fazem, bater no peito a dizer que assinalam os problemas, é preciso estarmos prontos para pôr a mão à obra, para trabalhar e para legislar sobre o tema, se tivermos de o fazer. E, portanto, muitas das perguntas que vos ia fazer já ficaram logo respondidas nas intervenções iniciais e isso só demonstra o quão bem preparados estão e vieram para esta audição, ou acabaram por ser feitas. Tinha perguntas relativamente a quais são os procedimentos e os mecanismos que podemos, enquanto Assembleia da República, instituir, e já falaram e pareceu-me da parte da doutora Rosário Farmaus que a lei tutelar e a lei de promoção são mecanismos que estão ao dispor. Obviamente que há sempre espaço para melhorias destes diplomas, mas parece-me que são bastantes, ou seja, não temos que criar diplomas adicionais para que existam, porque existem lacunas que devem ser preenchidas. Da parte da APAV, e vai ser objeto de análise nossa, a referência à sanção da omissão do dever de denúncia e agradecer esse contributo e também ao Dr. Filinto Lima a questão, e nós também já tínhamos identificado esse problema e, portanto, teremos de nos debruçar, não só enquanto grupo parlamentar, mas também acho que enquanto comissão, porque é um trabalho, penso eu, bastante complexo, na revisão do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, e por isso também agradecer. Não tenho muito mais a acrescentar, acho que tudo que já foi dito, apenas o compromisso da Iniciativa Liberal de que faremos tudo e estaremos sempre disponíveis para trabalhar e para, sim, fazer algo que ajude estas crianças, não só aquelas que são vítimas, mas também aquelas, como a senhora deputada Rosário Gamboa referiu, que são agressores e que acabam também por ser vítimas do sistema e do nosso falhanço, muitas vezes, enquanto sociedade, para a sua proteção. Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Finalmente, passamos a palavra ao grupo parlamentar requerente e, pelo LIVRE, tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria só lamentar que houve aqui algumas considerações e algumas perguntas que se desviaram do tema desta audição. E referir também que o problema do bullying e do discurso de ódio não se limita nas escolas e quando há responsáveis políticos que trazem o bullying e o discurso de ódio para o discurso público, isso também depois tem reflexo em toda a sociedade, nomeadamente nas escolas. E não queria deixar de dizer isto. Em relação, obrigada pelos esclarecimentos que trouxeram, porque foram muito, muito relevantes. E, de facto, queria só comentar que, mesmo que o dever de reporte esteja a ser cumprido de forma geral na maior parte das escolas, nós temos a obrigação de garantir que nenhuma criança fica desprotegida. E, portanto, se há alguns casos em que esse dever de reporte não está a ser cumprido e se há processos em que as coisas não estão a correr bem, nós temos de garantir que isso não acontece e, portanto, e daí também esta audição. E, de facto, nós temos de dar todas as condições para que as escolas estejam atentas, estejam vigilantes. Isso passa necessariamente pelo reforço também do pessoal nas escolas, não só pessoal docente, mas sobretudo pessoal não docente, e que depois também que haja todo um reforço de pessoal nas CPCJs e em todas as estruturas que dão apoio a vítimas, e isso é essencial.
eu tenho algumas perguntas e algumas considerações também. Foi referido o processo, portanto, os formulários para ir registando comportamentos ou de tristeza ou de violência, e nós sabemos que os professores já estão muito sobrecarregados com tudo o que têm de fazer e com muita burocracia. E uma das perguntas é se o processo de registro e de reporte se é muito burocrático e se isso pode, de alguma forma, desencorajar algum reporte que deva ser feito ou o próprio registro. E, portanto, em tudo aquilo que os professores têm de fazer, em todas as horas que passam mais nas escolas, se isso acaba por desencorajar a que os processos sejam feitos da forma como devem ser. Depois, também a doutora Rosário Farmhouse falou de escolas com boas práticas, que são distinguidas, mas de facto nós devíamos conseguir que todas as escolas tenham essas boas práticas e, portanto, de facto, como a APAV disse, não devem ser programas voluntários, devem ser programas instituídos em todas as escolas e, portanto, pergunto na vossa opinião o que é que falta fazer, quais são os recursos que temos de ter para conseguir fazer essa implementação desses programas. Depois, o número de denúncias por parte das escolas às CPCs e CCJs mostra que as escolas estão atentas e isso é um bom indício. Mas, em relação ao que a APAV falou, de haver familiares que contactam a APAV porque sentem que as escolas não deram a resposta correta, gostávamos de perceber se têm mais ou menos esses números, só para percebermos a dimensão face ao número de denúncias que são feitas diretamente pelas escolas. E também, outra pergunta que queria deixar era, nós sabemos que a violência é um problema transversal, nomeadamente a violência dentro de casa. A violência doméstica, a questão dos abusos sexuais é um problema transversal a toda a sociedade. E, portanto, estatisticamente, também deve ser transversal em todas as escolas. E, portanto, gostava de perceber se há alguma análise dos reportes que são feitos, se há uma análise de que escolas é que vem, para perceber se há alguma anomalia estatística que permita perceber se, de facto, há um problema de reporte com determinadas escolas. E estou mesmo a terminar para dizer que, depois de uma denúncia, há um trabalho que é preciso fazer na escola. E isso é válido para uma denúncia de violência que acontece na escola, mas também a violência fora da escola. Essa criança tem de ser acompanhada necessariamente. E aqui reforçar também, quando uma criança é agressora, ela é vítima, na verdade. E, portanto, é preciso também fazer esse acompanhamento. E, portanto, também gostava de perguntar, tanto à APAV como à doutora Rosário Farmhouse, como ao Dr. Filinto Lima, na vossa perspectiva, qual é que deve ser o papel da escola? Foi aqui falado da hierarquia e da ordem e da disciplina. Qual é que deve ser o papel da escola na ligação com estas crianças, sejam elas vítimas porque sofrem violência, sejam elas vítimas porque provocam violência? E são estas as minhas perguntas e muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então dar a palavra novamente aos nossos convidados, pela CNP-DPCJ, a doutora Rosário Farmhouse. Tem então 10 minutos, mais uma vez, para responder ou para comentar aquilo que foram as intervenções dos senhores deputados ou para nos fornecerem mais alguma informação que considerem pertinente. Faça favor, Sra. Doutora. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas colocadas e as considerações, nas quais algumas me revejo, nem todas. O Dr. Filinto, começando pelo Dr. Filinto, falava das denúncias das escolas públicas e privadas. Gostaria aqui de reforçar que a Comissão Nacional tem feito formação também às escolas privadas. Foi uma preocupação muito grande, até devo dizer, quando entrei para a Comissão Nacional, dado que tinha estado a trabalhar numa escola privada, de também as escolas privadas estarem atentas aos sinais de maus tratos, até porque a violência é transversal a todas as classes sociais e aqui cruzo um bocadinho com as questões da pobreza. A violência não está na pobreza, famílias pobres não são necessariamente famílias maltratantes.
As famílias pobres podem ter maior risco de alguma fragilidade na resposta, mas não são maltratantes necessariamente. Temos até casos de maus tratos nas classes sociais mais elevadas, de uma gravidade extrema e de uma invisibilidade enorme, porque justificam o injustificável, quer com médicos que justificam marcas que não são justificáveis, quer com justificações de faltas e etc. e tal. E, portanto, dizer que os maus-tratos são mesmo transversais. A formação tem sido para as escolas públicas e privadas e até a Associação de Escolas privadas, quer a Associação Nacional de Ensino Privado, quer a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, pediram formação específica e, em alguns casos, puseram desde os cozinheiros até os porteiros a assistir à formação num dia específico para que todos estejam atentos e, por isso, elas também, aos poucos, têm estado a receber, a ser distinguidas com o selo protetor. Em relação aos recursos humanos, transversal em alguns das intervenções dos senhores deputados e também do Dr. Filinto, naturalmente que as comissões têm falta de recursos humanos. O modelo desenhado é um modelo, a meu ver, à frente do seu tempo, já tem 22 anos a Lei de Promoção e Proteção nesta versão das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, anteriormente tínhamos as Comissões de Proteção de Menores, e de facto é um modelo que exige uma dedicação e um empenho por parte das várias entidades que compõem as CPCJs que ainda nem sempre é uma realidade. E, portanto, se a lei fosse cumprida, as comissões teriam a resposta necessária. A verdade é que nem todas as entidades têm capacidade de recursos para colocarem os recursos o tempo que deveriam estar nas comissões e com o perfil adequado, que é importantíssimo, para as comissões terem esse poder. Até porque as comissões de maior volume processual, e deu o exemplo, e muito bem, de uma comissão com 500 processos ativos, devo dizer que temos comissões aqui nos arredores de Lisboa com mais de 1000 processos ativos por mês, não vou dizer para não focar, mas são várias aqui mesmo à volta da nossa Lisboa. Também tem reforços depois, quer de apoios técnicos, quer de apoios excepcionais através da Comissão Nacional. Se todas as entidades cumprissem, os recursos estariam lá o tempo que a lei prevê. Infelizmente nem todas cumprem e isso é uma fragilidade da lei. Em relação ao Estatuto do Aluno, e respondo também a algumas sugestões, tem mesmo que ser revisto. Acho que tem mesmo que ser revisto. Acho completamente absurdo darem 3 dias de suspensão ao aluno que praticou um ato violento, porque para ele é um prémio, principalmente quando não tem em casa ninguém e vai estar sozinho em casa a poder programar outras tropelias e, portanto, acho que o Estatuto do Aluno está desatualizado com a realidade, com a nossa realidade. Em relação às sanções, concordo inteiramente com o que disse a APAV. A verdade é que, era a pergunta do Sr. Deputado do PSD, que mecanismos há para denunciar as escolas ou profissionais que não comunicam. Quando nós sabemos que determinada escola não comunica, e se falarem diretamente com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, elas identificam perfeitamente no seu conselho quais são as que comunicam e estão mais atentas e quais são as mais resistentes, que comunicam, mas que muitas vezes comunicam muito tarde. Porque quando comunicam o absentismo escolar já estão no final do ano letivo, já não há muito a fazer. Quando perceberam que a criança desde o primeiro dia vai intermitentemente à escola, que tem outros sinais e não comunicam e vão adiante para ver se muda, para ver se não sei o quê, e não acontece, comunicam tarde. E, portanto, não havendo sanção é mais difícil, não havendo responsabilização, mas nós temos uma relação próxima, quer com a DGEST, quer com a DGAI e com o próprio Ministério da Educação e com a DGE, e nesta articulação próxima, com o representante da Educação no nosso Conselho Nacional, vamos falando das escolas um bocadinho menos ativas, diria. Como já referi, a maior parte tem uma sensibilidade extrema para a Lei de Promoção e Proteção, não tanto para a Lei Tutelar Educativa, mas algumas são mais tímidas do que outras, ou menos ativas do que outras. Em relação à sensibilização, nós temos feito várias campanhas e todos nós, e a Assembleia da República também tem este papel fundamental, de reforçar a necessidade do dever cívico, mas também do dever legal, de comunicar situações de perigo. Nós temos campanhas como o Proteger Crianças Compete a Todos, que tem uma linha telefónica e tem um formulário online que permite a comunicação anónima e que responde à preocupação de algumas retaliações, principalmente em meios muito pequenos, onde todos se conhecem. Acredito que os meios mais pequenos é mais difícil comunicar situações de perigo, porque todos conhecem toda a gente e vão saber quem comunicou. Nesse caso, há a possibilidade de ser anónimo e as comissões têm a obrigação, recebendo uma denúncia anónima ou mesmo uma denúncia de alguém que pede anonimato, de extrair essa parte do processo
guardá-lo para que os pais ou cuidadores que têm acesso ao processo não tenham o conhecimento de quem comunicou a situação de perigo para salvaguardar a identidade de quem está a proteger uma criança. Depois, em relação à plataforma da Comissão de Análise Integrada da Delinquência, já tem outra sigla parecida com a Comissão Nacional, que é a IDGCV, é uma intenção, eu não sei neste momento o ponto em que está, a grande preocupação também para a Comissão Nacional, e deixo aqui o desafio, é que a nossa Lei de Proteção de Dados, e é um bocadinho polémico o que eu vou dizer, mas eu tenho que o dizer porque é o que eu sinto, muitas vezes protege os dados, mas não protege as pessoas. E, portanto, no que respeita às crianças, temos imensa dificuldade que a proteção de dados permita, por exemplo, que a Comissão Nacional, que tem que ter para fins estatísticos acesso aos dados não da criança, mas os dados estatísticos, possa ter um acesso tão básico que seja, quando uma criança está desaparecida e um tribunal nos comunica a perguntar existe processo a favor desta criança, nós temos que dizer ao tribunal escreva para as 312 comissões a saber se existe processo, porque nós não temos acesso a isso. E, portanto, fica aqui o apelo à nossa Lei de Proteção de Dados, daquilo que conheço das outras, e é uma transposição daquilo que conheço da interpretação nos outros países, é bastante mais protetora das crianças. Eu peço desculpa por dizer isto, mas é o que sinto e não vou poder não dizer. E, portanto, a plataforma corre esse risco, como as nossas plataformas correm o risco de serem vedadas pela proteção de dados, não termos este acesso transversal aos dados, respeitando na íntegra os dados das crianças, mas por uma questão de proteção das crianças termos acesso para as melhor proteger. Depois, já falei da transversalidade dos maus tratos e da questão do combate à violência. Sempre que uma criança está em perigo, deve ser comunicado. O casamento precoce é crime e, portanto, tem que ser comunicado, e sendo comunicado, a CPCJ, sendo um crime, também faz as diligências necessárias para que sejam punidos os adultos que forçaram a criança a casar. É exigente, tem muitas complexidades, mas é crime e tem que ser comunicado. Perguntava a senhora deputada Patrícia Gil Vaz sobre melhorias, pois aqui já foram algumas faladas, do Estatuto do Aluno, também da sanção ou da responsabilização a quem não comunica situações de perigo. Quando há uma desgraça, todos têm muita facilidade de dizer eu já sabia, mas a verdade é que não o disseram a seu tempo para podermos evitar essas desgraças. E nós sentimos isso muito no terreno, quando há uma criança que, infelizmente, acaba por ser fruto de uma tragédia maior, e depois termos quer a escola, quer os vizinhos, quer todos a dizerem que já sabiam, mas na verdade não tinham comunicado. E não tendo comunicado não se pode atuar. Em relação à senhora deputada, o reporte das várias escolas, temos a possibilidade de saber se há escolas que reportam mais ou menos. Devo dizer que, em termos estatísticos, nós não temos essa capacidade, porque não podemos fazer uma comparação com o número de alunos e o número de reportes, mas as comissões sabem-no. Eu estive há pouco tempo numa das ilhas, das nossas maravilhosas ilhas, e a comissão local disse-me estas escolas são maravilhosas, há aqui esta escola que não é tão maravilhosa. E, na verdade, elas sabem, porque têm dificuldade, porque há maior dificuldade no reporte, porque há maior dificuldade na articulação. As CPCJ sabem, nós, enquanto Comissão Nacional, não conseguimos aferir do ponto de vista estatístico. As crianças agressoras também são vítimas, é verdade. A maior parte dos bullies foram vítimas de bullying, a maior parte dos agressores são eles próprios vítimas de violência. Por isso, as escolas, muitas vezes, quando estamos perante contextos de bullying, também comunicam às comissões, e há processo para as vítimas e para os agressores. Devem comunicar também, se tiverem crianças entre os 12 e os 16, ao Ministério Público, para que seja também a lei tutelar educativa, para que também seja aberto um inquérito tutelar educativo e depois um processo tutelar educativo, para que a educação para o direito não fique de fora. Mas as crianças agressoras, a maior parte delas refletem aquilo que é a sua vivência, aquilo que é a sua mochila, e replicam os comportamentos com que aprenderam. Por isso, e para terminar, proteger crianças compete mesmo a todos e a cada um de nós, e agradeço a oportunidade para estar aqui convosco neste momento para falarmos desta temática tão importante, e espero que daqui possam surgir iniciativas que mais protejam as crianças, não esquecendo o papel individual de cada um de nós que também temos neste olhar atento à nossa volta, que às vezes também conhecemos perto de nós, e porque somos familiares, próximos ou distantes também, temos dificuldade em reportar, e por isso fica aqui este desafio, proteger crianças compete a todos. Muito obrigada. A doutora Rosário Farmaus, pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima,
vamos ter o Dr. Daniel Cotrim ou partilham outra vez? Partilham sempre, muito bem. Então, Dr. Daniel Cotrim, inicialmente. Conciliação da vida profissional e familiar. Ora, muito bem. Muito obrigado pelos diferentes comentários dos senhores deputados. Agarrar aqui em 2 ou 3 ideias que eu acho que se foram comuns a todos. A ideia da prevenção, e já foi referida também pela doutora Rosário, a prevenção é essencial, é fundamental para erradicar, ou para percebermos, ou para nos envolvermos todas e todos no fenómeno da violência escolar. E apesar da violência escolar ocorrer, e passa o pleonasmo, dentro da escola, ela ultrapassa os muros da escola e ela é trazida para dentro dos muros da escola. Portanto, nós também não podemos esquecer as comunidades em que estão inseridas as escolas, não podemos esconder ou esquecer as famílias das crianças e dos jovens que estão nas escolas. Portanto, se calhar também é preciso uma nova visão das escolas, porque as escolas dividiram-se em quase 2 mundos, a escola dos bons e dos maus. Não é? Eu sou pai, eu vou à escola com muito orgulho porque tenho 2 filhos que são bons alunos, mas aqueles que têm filhos que são maus alunos não gostam de ir à escola. Ou quando vão à escola é porque vão ser chamados à atenção porque têm filhos que são maus alunos ou más alunas e que põem em causa também a culpabilidade deles enquanto pais e enquanto mães. Portanto, também é preciso revermos a visão das próprias escolas nas comunidades. A importância da formação, eu acho que é fundamental em absolutamente tudo, e a formação nesta matéria deve ser feita por entidades, por profissionais especializados nestes temas. Tem que ser formação ongoing, isto é, em contexto também do próprio trabalho. Ou seja, tem que haver supervisão destes profissionais, sejam os professores, os assistentes operacionais, deve ser avaliada a forma como estratégias são colocadas em prática. É preciso também os próprios agrupamentos escolares, e sabem-no disto, reconhecerem aquilo que são as suas próprias zonas de risco, não é? Porque são as zonas que não têm supervisão. E é nestes espaços sem supervisão de figuras adultas que a maioria das situações de violência escolar ocorrem. Depois, por outro lado, criarem as próprias escolas caminhos, fluxogramas do conhecimento de toda a escola, de toda a comunidade escolar, inclusivamente as famílias, de qual é o percurso que as crianças e os jovens que são vítimas de violência escolar, sejam vítimas, sejam pessoas agressoras, têm que percorrer. E muitas vezes este fluxograma não é claro este caminho. É um bocadinho a ideia do que nós sabemos, e as escolas estão treinadas para fazer isto todos os dias, que é treinar para o sismo. Não é? O que é que têm que fazer? Temos que treinar as escolas também para planos de contingência, para saberem lidar com situações de violência que vêm de fora, que acontecem lá dentro e que são transportadas lá para fora. Por hora, é tudo. Portanto, passo-te a ti. Muito obrigada, caro colega. Um bocadinho até no seguimento também do que foi dito por todos vós, mas aqui também em particular pela deputada Patrícia Gil Vaz, temos que reiterar aqui esta questão da denúncia obrigatória, que tem de ser feita aqui uma análise, tem que ser estudada esta questão de abranger também as situações de direito privado. Depois também importa, e no seguimento desta revisão, falarmos aqui do artigo 9º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e quando se fala aqui do consentimento, e trazer aqui à colação também esta questão. Em situações envolvendo aqui crianças, especialmente quando um dos suspeitos é o pai, a mãe ou a pessoa que deveria ter consentimento para a intervenção, é essencial que a legislação preveja mecanismos para que esse consentimento não seja necessário. Isto tudo também aqui em consonância com a revisão ao artigo 24 da Diretiva das Vítimas, que veio aqui, que foi objeto de transposição para o ordenamento jurídico através da Lei 130/2015 de 4 de setembro e que alterou o Código de Processo Penal e criou o Estatuto de Vítima, e que a este artigo 24 é aditado o seguinte número que passo a citar:
sempre que o crime envolva o titular da responsabilidade parental ou possa existir qualquer outro conflito de interesses entre as crianças vítimas e o titular da responsabilidade parental, os Estados-membros devem ter em conta o superior interesse da criança e assegurar que qualquer ato que exija consentimento não dependa do consentimento do titular da responsabilidade parental. Deixar aqui também uma última nota e quando se fala de mediação. Em alguns casos, nós temos verificado que a escola tenta assumir aqui um papel mediador. No entanto, sabemos que em situações de violência, a mediação tende a ser pouco eficaz, pois numa situação abusiva em que claramente existe aqui uma relação de poder entre a vítima e o agressor, a mediação nestas situações e em situações de conflito é fundamental não confundir isto, situações de conflito com situações de violência. Além disso, a mediação pode aumentar exponencialmente o risco para a vítima, expondo ainda mais ao agressor. Obrigada a todos. Posso só, Sr. Presidente? Sim, faça favor. Esquecemos de responder diretamente a duas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado do Livre. Peço desculpa, porque eu tomo nota e depois engano-me na minha própria letra. Relativamente aos dados que nós apresentamos de haverem situações de famílias que não reportam, ou melhor, que referenciam as suas situações à APAV, porque ou acham que não foi bem tratada pelas escolas, ou que apenas foi resolvida e chutada, como aqui alguém usou este termo, nós não temos. Isto é uma experiência, é os nossos dados empíricos, portanto, são aquilo que nos vão chegando, as informações que nos vão chegando. De uma forma geral, as escolas referenciam dentro daquilo que são os seus procedimentos normais. Portanto, em algumas situações, as famílias acham que deveria de ser dado mais apoio e daí nós defendermos que neste processo de referenciação também as organizações de apoio deveriam estar inseridas, não é? Portanto, neste processo. Relativamente ao outro dado que coloca, da violência doméstica, se existe alguma análise estatística em relação a isto e àquilo que acontece na escola, nós não temos acesso a ela, portanto, e do nosso conhecimento ela não existe, portanto, não é feita essa análise. Seria importante haver um retrato robô das formas de violência dentro das escolas, de como é que são perpetradas, quem as perpetra, quando e como. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Dr. Daniel Coutrinho e Dra. Inês Gonçalves, da APAV. E, finalmente, voltamos então ao Dr. Filinto Lima, Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, para esta intervenção final de 10 minutos também. Muito obrigado. Obrigado pelas apresentações dos senhores deputados. Para já dizer que estamos numa altura de exame, estamos a desejar boa sorte, bom trabalho aos nossos alunos. Começaram hoje, como vocês sabem, com a prova final do 9º ano, a matemática, ainda bem que é em papel e esferográfica, pensando querendo nós que no próximo ano letivo já seja através dos meios digitais. Foi bom o esclarecimento da doutora Rosário. Ou seja, foi bom ela ter dito aqui a todos e aos seus deputados que estas situações, estas denúncias foram em relação à escola pública e à escola privada. Foi bom ter dito isso, agradou-me bastante, porque é justo dizer a verdade. E, portanto, muito obrigado, doutora. Também queria dizer que a denúncia destas situações parte de todos nós, de mim como diretor, eu, enquanto cidadão comum, para todos nós, os vizinhos, nós, diretores, denunciamos situações que se passam dentro das escolas e situações que se passam fora das escolas. E respondendo ao senhor deputado, que perguntou o que é que acontece a um diretor, ele se calhar estava-se a referir à escola privada ou à escola pública, não sei muito bem, o que é que se não comunica essas situações? Bem, a especialista da CPCJ diz, na entrevista que deu à Antena 1, entre outras coisas, diz que já há processos contra diretores que denegam a justiça. Portanto, o que sucede é que, de facto, depois o diretor vai ter que responder do banco dos réus, o que não é muito bom para ninguém. Depois também queria dizer aqui que é perigoso falarmos de generalizações. Há dois casos, há 3 casos que conhecemos, pelo menos conhecemos publicamente, e depois já está tudo mal. Eu acho que temos que separar o trigo do joio. Não está tudo mal.
A escola pública não está tudo mal. Há coisas que temos que melhorar, é verdade que sim. Aliás, eu queria agradecer muito a confiança que a doutora, senhora deputada Rosária Gamboa expressou em relação à escola pública e em relação também aos diretores. Muito obrigado pelo seu reconhecimento. Fiquei também bastante satisfeito com aquilo que eu ouvi do deputado do PSD, eu peço desculpa, eu conheço, mas não me está a lembrar o nome, que diz que vai reforçar a escola segura. Muito bem, olha, foi uma intervenção muito importante, agradeço bastante. O reforço, quer em termos humanos, é necessário, eu sinto isso, quer em termos até materiais. Há agentes da PSP, da GNR, que por vezes nem sempre têm um carro ou a moto para se dirigirem à escola para fazer algo proativamente, porque a escola segura não é uma entidade para a reação, também é para a proatividade. E levam às escolas excelentes programas, nomeadamente em relação ao bullying, em relação à violência do namoro, que são apreendidas pelos nossos alunos. Fazem um trabalho de excelência. Portanto, o Sr. Deputado do PSD também lhe quero agradecer esse reforço que prometeu aqui nesta comissão. Depois também gostaria de formação. Acho que é um tema importante, a formação. Todos focaram na formação. Eu acho que devemos ter formação para os diretores, concordo perfeitamente, em relação à lei de promoção e proteção, à rede tutelar educativa, mas também para os seus deputados, mesmo aqueles que já foram professores ou que são professores. Mas também aos assistentes operacionais, mas também aos seus professores. É importante, de facto, a formação, a sensibilização para uma área que é, por demais, importante no nosso sistema educativo. Dizer aqui esta importante Assembleia que, de facto, nós, diretores, fazemos o melhor possível, eu falo dos diretores das escolas públicas portuguesas, somos 811, fazemos o melhor possível diariamente pelos nossos alunos, desde logo pela segurança. Desde logo pela sua segurança. E, portanto, é esta palavra que eu aqui quero deixar, reiterando que penso, e também já ouvi situações de promessa daquilo que eu vou dizer a seguinte, que o Estatuto do Aluno Escolar tem que ser revisto. Tem que ser rapidamente revisto e a portaria dos rácios, portanto, que faz chegar um número X a cada escola, também deverá ser revista, porque reconheço que há escolas que necessitam, neste momento, ou podem necessitar neste momento, de mais assistentes operacionais. E o serviço de excelência que é feito nas escolas públicas portuguesas diariamente pelos serviços de psicologia e orientação, pelas nossas técnicas especializadas, pelas nossas psicólogas, pelos nossos psicólogos, pelos nossos assistentes sociais, pelas nossas educadoras sociais, pelos nossos mediadores de conflitos, ou seja, há aqui uma equipa de facto que trabalha em prol também de acudir a este tipo de situações, evitando-as muitas das vezes, ou denunciando nas vezes em que não podemos de facto evitar. E para terminar, Sra. Deputada Manuela Tender, quero dar os parabéns pela forma como conduziu esta Assembleia, gostei muito da sua presidência, e agora lateralmente, mas só perto mesmo 15 segundos, eu peço aos seus deputados desta comissão que não se esqueçam que as escolas em dezembro entregaram dinheiro ao IGEF. Este dinheiro é das escolas, é do orçamento privativo. Neste momento há muitas escolas à espera deste dinheiro. Eu sei que não é um assunto do Ministério da Educação, é um assunto do Ministério das Finanças, mas é preciso que este dinheiro chegue às escolas rapidamente. O ano passado só chegou às escolas por setembro, outubro. Estamos já no mês 6. É tarde. Peço, por favor, que indiciem à Comissão, ao Ministério das Finanças, que libertem este dinheiro que nós tivemos que obrigatoriamente devolver aos cofres do Estado em finais de dezembro, início de janeiro, e estamos ainda à espera dele para fazer face a muitas despesas que nós das escolas públicas temos. Muito obrigado pela audição, muito obrigado aos seus deputados, também muito obrigado aos meus colegas de painel e à senhora deputada Manuela Tender, que conduziu esta Assembleia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço a consideração dos grupos parlamentares. A Sra. Rosário Farmaus pediu-me um minutinho para uma nota final. Como o Dr. Felinto Lima não esgotou o tempo, se me permitirem, eu daria a palavra mais um minuto à Dra. Rosário Farmaus. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que são 30 segundos, é que eu não respondi à pergunta da deputada Isabel Mendes Lopes sobre o registro e o reporte, e é importante que fique claro que não é preciso ser nada de especial, basta no diário, num bloco onde usam todos os dias, começarem a tomar nota para sistematizarem, para estarem atentos, para ajudar a perceber que aquele aluno, porque têm muitos, que aquele aluno tem tido comportamentos em alguns dias, e depois quando forem comunicar à CPCJ, há um formulário, mas pode ser, o mais importante é saber o nome, a morada,
para se contactar e uma breve descrição do que é que se está a passar, naturalmente percebendo que é uma situação já de perigo, que a escola já teve um contacto, já teve uma intervenção e que os pais continuam a colocar a criança em perigo. E, nesse caso, passa para a CPCJ. Não quero trazer mais trabalho aos professores, apenas não se esquecerem de tomar essa nota para quando comunicarem, dizerem já há 2 ou 3 meses que eu noto que há estes sinais, ou já há um mês, que tenho vindo a notar, para ser mais fácil. Só isso. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Então, em nome da Comissão de Educação e Ciência, eu quero agradecer às 3 entidades, CNPD-PCJ, à APAV e à ANDAEP, e aos seus representantes aqui. Bem-ajam, muito obrigada pelos contributos que nos trouxeram, pelos esclarecimentos e certamente que os grupos parlamentares farão bom uso deles, porque é isso que todos pretendemos, proteger as nossas crianças particularmente vulneráveis. Muito grata pelos vossos contributos, pela vossa presença e continuação de bom trabalho. Obrigada.